A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero compartilhar com você alguns versículos do Salmo 91 e está escrito assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém, meus amados? Vamos meditar um pouco nessa porção. Quando nós lemos nas Escrituras a palavra do nome do Senhor como Deus Todo-Poderoso, nós encontramos no original, na Bíblia hebraica, a palavra El Shaddai. El Shaddai, nós estamos falando de um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que nós sabemos que Ele é o único Deus e Ele é o formador, o criador, o governador, mantenedor de todas as coisas que Ele criou, inclusive do homem. Então, nessa porção que nós lemos, no versículo 9 e no versículo 10, traz para nós uma promessa de saúde, mas uma saúde que é protegida, certo? Uma proteção por Deus. Então, esses versículos que nós lemos, eles trazem e prometem proteção das doenças, como uma das bênçãos da vida redimida, da vida criada, né? Nascida de novo pelo poder do Espírito Santo. Então, a palavra que nós lemos, nenhuma praga chegará à tua tenda. Essa palavra praga, no hebraico, é nergar. Nergar é usada para algo que é infligido. Não vem de nós mesmos, mas nós somos infligidos, quer dizer, somos atacados sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, e nós vamos nos adoecendo. Então, meus amados, a promessa de Deus contra essas doenças que nos são infligidas, elas estão condicionadas ao fato de nós fazermos dele o nosso verdadeiro refúgio e nossa habitação. Veja, Deus, ele trabalha sempre posicionando e preparando para nós um lugar, uma posição que nós estejamos dentro dessa guarda, dessa proteção que ele almeja nos dar. Então, veja bem, a palavra Marset, ela significa e é traduzida como um refúgio. O refúgio significa abrigo. Abrigo é um local de confiança. Então, esses sentimentos, eles devem estar conosco como uma certeza, como uma segurança, que em Cristo
No Senhor nós temos ali um refúgio inabalável, nós temos ali, portanto, um abrigo seguro e um local em que nós podemos estar totalmente confiados, chegarmos, entrarmos e descansarmos, porque lá estamos seguros, apesar de todas as circunstâncias que o mundo possa levantar contra nós, nessa posição nós estamos seguros. Então, isso quer dizer que quando o seu corpo, a sua alma, as suas emoções estiverem doentes, né? Você estiver infligida, estiver sofrendo situações que você não consegue resolver, trazer solução, dar fim a esse sofrimento por você mesmo, então você deve fugir para esse lugar. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que faz do Senhor a sua habitação, né? O seu seguro. Então nós temos que atentar para o conselho de Deus, qual é a posição que nós devemos estar. Então veja bem, confiar e fazer do Senhor um lugar de retiro, um lugar para nós entrarmos e escondermos nele, de estarmos em segurança ali, na intimidade, significa nós adentrarmos num relacionamento. Veja bem, não é algo passageiro, como oi Senhor, olá, né? E sairmos e irmos embora, porque esse é o viver de muitos que entram com uma reunião, né? Oi, meu amado, minha amada, louvamos ao Senhor, adoramos Ele e vamos embora para casa. Não é esse relacionamento que Deus nos chama para nós estarmos. O Senhor nos chama para nós estarmos junto deles, morar junto na sua morada, estar na sua morada, estar caminhando em espírito lado a lado, como num casamento. Então, é uma escolha que fazemos de caminhar juntos até o fim dos nossos dias. Então, quando nós estamos com essas decisões, com esse entendimento, e nós partimos para vivermos uma vida com o Senhor, isso estabelece em nós um princípio de estarmos aliançados, né? Casados e dessa forma protegidos por esse casamento, por essa união, por essa unidade espiritual com o Senhor. Então, quando fazemos do Senhor o nosso refúgio, a nossa habitação, através da confiança nele, entregando os nossos cuidados, quer dizer, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, medos, necessidades, quando nós entregamos a ele, procurando seus conselhos, procurando orientação dele, procurando passar momentos com ele, nos revigorando, né? Refazendo as nossas forças, refazendo o nosso ânimo, a nossa disposição de continuarmos nessa caminhada, amando e andando junto com ele todos os dias. Então nós estamos abrigados. Nós então encontramos um abrigo cheio de promessas, e um abrigo que inclui também a promessa de nós termos saúde mental, emocional, né, espiritual e até mesmo saúde física,
quantas obras de cura que o Senhor já não fez na minha vida. Quantas obras. Então, eu quero dar um relato muito rápido. O ano de 2000, eu tive 90 dias internada nas clínicas da cidade de Ribeirão Preto. Eu tive um derrame no coração. Houve uma inflamação muito séria no pericárdio. O pericárdio é aquela capa que cerca, né? Aquela capa de proteção do nosso coração. E essa capa, ela ficou totalmente inflamada, doente, e ela se rompeu. E dali começou um volume altíssimo de derrame. Então eu precisei ficar com um dreno, né, com uma mangueira enfiada ali entre o pericárdio e o coração. Essa mangueira, eu carregava um dreno enorme, e eu drenava 1,5 litro, 1 litro 700 ml por dia. Num processo de altíssimo risco, porque os médicos que me atendiam não conseguiam parar, estancar aquele volume enorme de derrame que eu estava passando. Então eles fizeram uma junta médica e decidiram fazer um condutor do meu coração até o pulmão esquerdo, para que o pulmão esquerdo recebesse aquele volume de derrame e eles pudessem fechar o meu corpo, porque meu corpo então estava aberto já há mais de 70 dias. Então eu corria sérios riscos dentro daquele hospital. E até que eles fizeram essa cirurgia. E antes de eu entrar na sala de cirurgia, o Senhor falou no meu coração. Ele falou no meu coração, quando eu entrei para dentro daquele hospital, às pressas, carregada pela ambulância, ele falou: eu estou entrando contigo. E antes de eu entrar na sala de cirurgia, o Senhor também disse: eu vim para te dar vida. Amados, eu fui sedada, né? Tomei anestesia, fui sedada, não vi mais nada. E quando eu acordei, eu não conseguia respirar. Eu estava ainda entubada e eu não conseguia voltar, eu não conseguia falar, eu não conseguia... Então eu vi que eu estava ali aprisionada num corpo sem poder reagir. Foi um dos momentos mais sofridos que eu tive em toda aquela internação que eu tive. E naquele momento eu lembrei da palavra do Senhor, que disse: eu vim para te dar vida. E fez uma promessa de me tirar daquela cirurgia com vida. Porque os médicos, eles nunca tiveram feito uma cirurgia num caso como o meu. Então, naquele momento em que eu lembrei da palavra, o poder de Deus me tomou e eu voltei a minha vida. Eu voltei e saí daquela situação angustiante que eu estava. Então, meus amados, mais tarde os médicos disseram que não tinham mais nada para fazer para mim. Um deles chegou a levantar a pasta e chorar. O outro disse para mim que a missão dele na terra era ser médico. A minha era falar desse Deus que eu servia. Porque se vocês olharem no prontuário de todo o tempo que eu estive internada, ali estava registrado pelos enfermeiros que faziam aquela guarda, né, aquela ronda no meu leito. Então eles escreviam: paciente calma, paciente orando, paciente lendo a Bíblia, paciente sempre ali na comunhão. Então naquela tristeza, naquela doença infligida no meu corpo, naquele momento meus filhos eram bem pequenininhos, então eu corri, eu fugi para
esse abrigo, para esse esconderijo. E era 24 horas, praticamente, o tempo todo, o meu coração e meus lábios, a minha mente estava voltada para Deus. O Senhor usou da sua misericórdia. Ele veio ao meu encontro e Ele me curou e me deu vida. E quando os médicos, eu saí do hospital, o médico que me deu alta, ele falou: você vai ter uma sobrevida de no máximo 15 anos. Isso já vai fazer 25 anos. O Senhor, Ele cumpre as suas promessas. O Senhor, Ele usa da sua misericórdia, né? E a misericórdia, meu amado, é o coração, né? Misericórdia é uma junção de duas palavras, miséria e coração. Misericórdia, né? Miséria e coração. É o coração de Deus, o amor de Deus. Misericórdia é isso, o coração de Deus, o amor de Deus se movendo para cima de nós, para socorrer nossas vidas das misérias, das nossas tristezas, de tudo aquilo que está nos infligindo dores, sofrimentos. Então o Senhor, Ele se compadece e tem misericórdia de nós. Então, quando nós estamos em situação de aflição, nós não devemos blasfemar, não devemos xingar, revoltar com Deus, ou procurar de um lado para o outro, buscando aqui ou buscando acolá. Não, meus amados, nós devemos estar no Senhor, buscar o Senhor, porque quando Ele estende a sua mão para nós, não depende de homens, não depende de lugares, depende da sua misericórdia para conosco, dele nos alcançar e nós estarmos posicionados dentro das suas promessas, no lugar que Ele escolheu para nos abençoar. E hoje, nessa manhã, Deus, Ele quer estender a sua boa mão sobre você nesse momento. Creia e receba essa palavra com fé, entendendo que Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza, e Ele quer alcançar você. Então, se você quer ser alcançado, se você quer ser alcançada, fuja para a presença de Deus, e Ele vai alcançar você nas suas misérias, nas suas necessidades, nas suas fraquezas, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele é aquele que Ele fez, Ele tem, Ele é o abrigo seguro para te guardar de todo mal, para te acolher, para te abrigar. Então, hoje o Senhor quer trazer libertação na sua vida, na sua casa. Fuja para a presença dEle, entra na presença dEle, e debaixo dessa aliança, clama o sangue do Senhor Jesus, esteja debaixo da aliança do sangue que foi derramado na cruz por você. Creia, mantenha a unidade com Ele, com essa verdade, que não depende de você ser bonzinho ou boazinha, não depende de obras, não depende de ninguém mais, depende da aliança que Ele fez com você através do sangue que Ele derramou na cruz. O sangue que Ele derramou na cruz é para todos aqueles que creem. Então creia no Senhor Jesus, creia e será salvo tu e tua casa. Essa promessa, veja bem, é para que você entre numa unidade com Ele e você comece a andar na verdade, das orientações, dos conselhos que o Espírito Santo te dá, que você aceite a trilhar esse caminho, se arrependa dos caminhos que desagradam a Deus, volte-se para Ele, esconda-se na presença dEle, refugia-se
na presença dele, porque Jesus, ele é o único que pode e veio trazer do céu para você esse resgate, essa salvação, essa libertação. Ele é o único que pode colocar você em comunhão com o Pai e te auxiliar essa nova caminhada com Ele, ou essa aliança que Ele quer trazer para você nesse momento. Então, olhe para si mesmo, faça uma análise, né? E veja se de fato você está presente com a sua vida unida, ou você está apenas mais ou menos e vai algumas vezes na presença dele quando necessita, ou busca fazer orações. Deus não quer que você tenha um viver assim, mais ou menos. Ele quer realmente que você esteja aliançada, comprometida, porque Ele é o teu Salvador, o teu Redentor. Ele escolheu um lugar de habitação para você. Ele é a tua proteção, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu abrigo. Então essa é a palavra, esse é o conselho que eu deixo para você nessa manhã. E eu oro para que você medite nessas palavras, que você abra a tua Bíblia e leia o Salmo 91 nesses versículos que nós lemos, de 1 a 10 pelo menos, e medite em toda promessa, em tudo aquilo, em toda proteção que o Senhor é. Então volte-se para Ele, amém? Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante, não vai te custar nada, estará me ajudando a fazer a tarefa de evangelizar que Deus me deu para fazer, amém? Então vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, obrigado por ser o meu abrigo, obrigado, Senhor, por nos abrigar essa pessoa que parou para orar comigo nesse momento. Senhor, toque-a com o seu poder, toque-a com a tua mão protetora, toque-a, Senhor Jesus, com a tua misericórdia, não somente a ela, mas a toda a tua família, toda a tua casa. Senhor, se há necessidade de libertações, liberte-os, ó Deus, liberte a todos de todo mal e proteja-os. Senhor, ajuda-nos a desejar no nosso coração, a querermos, ó Senhor, de coração a sempre buscar-te para permanecer no santuário, na tua proteção e na fortaleza do teu amparo, Senhor. Reconhecemos que só o Senhor é Deus e buscamos a ti porque sabemos que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Venha, Senhor, ao nosso encontro, queremos estar na segurança da intimidade com teu Santo Espírito, de morarmos junto com o Senhor, como num casamento. Senhor, queremos estar aliançados contigo, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e a ti nos rendemos. Então nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, vontade, emoção, e nos rendemos e confiamos em ti plenamente, Senhor, plenamente, para que o Senhor faça em nós a tua vontade, Senhor, porque sabemos que a tua vontade é mais elevada, os teus pensamentos são mais elevados para nós do que os nossos. Ajuda-nos, ó Senhor, portanto, a atravessarmos mais uma semana junto de ti. Senhor, proteja, Senhor, todos quando pararem para ouvir essa mensagem, fazer essa oração. Visite-os, ó Senhor, nas suas causas, nas suas necessidades. Toque-os, ó Senhor, traga alegria, Senhor. Traga, Senhor, a eles o bálsamo, Senhor, a tua presença, a tua paz.
Traga, Senhor Deus e Pai, o teu governo e o alinhamento necessário para que todos possam estar seguros, habitando, Senhor, ó Deus, na tua presença, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa salvação. Amém? Deus seja louvado através da sua vida e através da minha vida também. Amém? Tenha uma boa semana, receba um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.